Chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consome. Estamos partindo para a quarta semana de ministração, uma ministração rápida que fala sobre o reino de Deus que está entre vocês, que foi uma sugestão do pastor Ivanilson, comemorando os 8 anos da igreja de Nova Natal, Igreja Evangélica Fechan Nova Natal. Então vamos lá, o texto é de Atos 18, versículo de 1 a 5, que diz: depois disso Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunho aos judeus que Jesus era o Cristo. Esse texto riquíssimo, irmãos, no Novo Testamento, traz todos os sinais visíveis do reino de Deus. Eu já falei de 2 sinais e vou falar hoje de mais 2 sinais. Isso significa que devemos ser igreja antes de irmos para a igreja. Ser igreja é algo fundamental para que o reino se propague e chegue a todos os ouvidos que Jesus é o Filho de Deus. Isso com palavras e com obras, isso com comunhão e com trabalho e com adoração. O que podemos aprender com esse texto riquíssimo? Primeiro, o reino de Deus é dinâmico, assim ele exige movimento. Olha o que diz Atos 18:1. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. É um reino dinâmico. Tanto o trabalho de Paulo, como o trabalho de Jesus, como o trabalho de Pedro, o trabalho de Tiago e de João, o trabalho de Estevão, era um trabalho dinâmico, um trabalho em movimento. A igreja, que não era institucional, ela não parava, ela se movimentava, fazendo coisas, vivendo uma situação diferente a cada dia. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que o reino de Deus é koinonia e diaconia, ou seja, comunhão e trabalho. Nós já conversamos com isso nos outros vídeos. Olha o que diz Atos 18:3. Ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Paulo servia a igreja e servia para ajudar no seu sustento. Então veja que aí há uma comunhão clara e uma koinonia. A comunhão fala do termo koinonia, e a diaconia, o serviço que era prestado por Paulo, prestado por Áquila, prestado por todos aqueles que serviam ao Senhor. Ele fazia isso para não ser pesado para os irmãos. Hoje vejo líderes com salários enormes, como se trabalhasse no mundo secular somente. Paulo falou que o obreiro é digno do seu salário, mas quando possível ele fazia tendas. Veja que o terceiro ensino ele é fundamental para a gente entender como Paulo harmoniza esta questão do trabalho secular com o trabalho na igreja. Ele diz que o reino de Deus, a terceira lição diz que o reino de Deus é querigma e martúria, proclamação e testemunho. Querigma é a palavra grega que significa proclamação e martúria significa testemunho. Olha o que diz o texto: todos os sábados ele debatia na sinagoga, convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram na Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação e testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Veja só, Paulo agora que compreende prioridades. Ele é extraordinário, ele compreende prioridades. E Paulo priorizou neste momento que estavam ali com ele Silas e Timóteo
para pregar o Evangelho, para proclamar o Evangelho e para exercer com mais qualidade o testemunho, ou ser testemunho de Cristo, ou ser martúria de Cristo. Ele proclamava o Evangelho e testemunhava de Cristo. Os nomes gregos, já lhe falei, são querigma e martúria. A igreja de hoje necessita ser mais ministrada sobre estes sinais. A igreja foi ensinada a participar de cultos como se fossem ao cinema, assistir ao culto, não dar assistência ao culto. Todos ficam como espectadores e não como colaboradores da obra do Mestre. Precisamos aproveitar a pandemia para aprender mais de Deus e viver mais a obra de Deus com intensidade. Qual é a conclusão que nós temos deste quarto estudo? Seja um fabricante de tendas, mas entenda a necessidade da comunhão, do partir do pão e da oração. Seja testemunho de Cristo para todos. Amém, irmãos? Até o próximo vídeo, que nós vamos estar entregando na próxima semana, antes do aniversário, que já será no dia 1º de agosto, no próximo sábado, e você é nosso convidado. Fica na paz, Deus te abençoe e a paz do Senhor. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos